Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco delicado e eu queria lembrar você que eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou, não sou dessa área. Aqui no canal eu tô falando da minha experiência, do que eu vivi, né? O que eu tenho passado pelas empresas que eu trabalhei e a minha percepção juntando essa experiência com o conhecimento científico que eu venho buscando em relação a comportamento, a mentalidade, neurociência, que envolve, né, toda essa parte de decisão, de um pouco de psicologia, mas só para frisar que eu não sou formada nessa área, tá bom? Só para isso ficar claro. Então, estou falando da minha experiência e eu vou dar algumas dicas hoje do que funcionou para mim e do que eu fiz de errado também. Não sei se você já viu o meu vídeo sobre os erros, eu errei muito, né? E foi a partir desses erros que eu construí esse conhecimento que eu tenho passado para vocês, a partir da minha experiência, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei se você já passou por essa situação, eu já passei mais de uma vez, de você chegar no ponto de dizer: eu não aguento mais essa empresa, eu não quero ficar mais aqui nem um dia, não dá certo pra mim, já deu, já chega. Gente, é muito comum isso acontecer, certo? E geralmente esse problema acontece quando você tem alguma coisa emocional envolvida. Ou seja, ou você teve uma raiva, ou você teve uma frustração. E tudo isso vem de quê? Geralmente uma frustração ou uma raiva, você criou uma expectativa, né? Criou ali um cenário ideal para você e não foi correspondido. Então, geralmente a frustração acontece com isso. E a raiva também. Você achou que ia ser de um jeito, foi de outro, fica com raiva. Então, tudo isso é relacionado com as emoções. Então, quando você toma uma atitude baseada só no que você está sentindo, você corre um sério risco de tomar uma decisão que não vai ser boa para você, né, racionalmente a longo prazo. Então, o primeiro ponto que eu queria que você avaliasse quando você chegar nessa fase: não aguento mais, não é isso que eu quero. Para um pouco e tenta separar esses sentimentos. Se você não tivesse com essa raiva, se você não tivesse com essa frustração, será que você agiria dessa forma? E tenta deixar passar isso um tempo para que isso se esfrie e que a emoção esteja menos aflorada, que você possa tomar uma decisão realmente racional. Vou tentar correr aqui para não se estender muito, né? Primeiro ponto que você tem que entender, certo? Primeira coisa que você tem que avaliar. Tenta fazer primeiro visualizar esse cenário sem esses sentimentos, né? Então, o ideal é que você não tome essa decisão nem quando você estiver muito feliz, né? E nem quando você estiver muito triste. Muito feliz seria o quê? Sei lá, uma promessa de um aumento em outra empresa, uma proposta, por exemplo, e você está se achando o máximo e você acha que vai ser muito bom e não pensa em nada, né? Ou então, num momento de raiva, você se chateou com alguma coisa, alguém te frustrou, aconteceu alguma situação que te chateou. Não toma decisão nesses dois momentos. Quando você for tomar essa decisão, alguns pontos importantes. Anotei aqui para não me perder. Primeiro ponto, avalia quais são os benefícios que você tem. Por mais que você ache que a empresa não está legal, tem muitos pontos que pesam na nossa jornada de trabalho, certo? Eu vou falar assim um a um para eu não esquecer nenhum. Primeiro ponto importantíssimo: se pagam em dia, né? Infelizmente, a realidade no Brasil, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Pode ser que a empresa não esteja pagando de acordo com o combinado. Segundo ponto: se o valor do teu salário é compatível com o mercado, né? Se a tua profissão é remunerada naquele formato, está muito aquém do que se paga. Se você tem plano de saúde, se você tem vale alimentação, se você tem vale transporte, se o clima da organização é um clima agradável, se existe possibilidade de crescimento. Esse para mim é um ponto assim muito importante.
o tempo de deslocamento que você vai ter para a empresa, né? Você pode até achar que isso é uma coisa importante, mas para quem é mãe, para quem já entendeu que o trabalho não é o único setor que tem que ser cuidado, isso pesa muito, né? Porque se você vai gastar, digamos, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas do teu dia que você poderia estar produzindo alguma coisa. Você poderia estar com a sua família, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar simplesmente só, sem fazer nada, fazendo alguma coisa de lazer. Então é muito importante esse ponto, para mim hoje, principalmente. Outra coisa é o teu network dentro dessa empresa, né? Se é uma empresa que te dá possibilidades de fazer parcerias, de conhecer pessoas que são estratégicas, que podem de repente te levar para um outro patamar. Então, anotei alguns desses pontos, existem outros, né? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu tô falando aqui o que para mim é relevante, o que poderia ser relevante num contexto geral. Segundo ponto, você tem que avaliar como é que tá o teu currículo. Como é que tá a Kaliane hoje para ela se colocar no mercado novamente? Esse é um ponto bastante importante, gente, porque às vezes na hora da raiva, você simplesmente quer sair da empresa. Você quer, digamos, se livrar daquele problema. E você às vezes acaba tomando uma atitude não tão pensada, ou seja, às vezes de repente você já chegou num patamar na empresa, você já conseguiu ser promovida, você já conseguiu, digamos, um reconhecimento ali, e você tem que ter isso muito ciente, né? Uma coisa que sempre ficou muito clara para mim. Quando você sai de uma empresa e você vai para o mercado novamente, você perde esse poder de barganhar, porque as pessoas não te conhecem, principalmente se for uma área estratégica, uma área de confiança, que exige confiança. A pessoa está com o teu currículo na mão, mas ela não sabe se pode confiar em você. Então, é mais ou menos como se você começasse do zero. Então, você tem que avaliar tuas competências, tuas habilidades, como é que está você hoje para se apresentar ao mercado, certo? O quarto ponto seria analisar o mercado em si, que é uma coisa que eu já falei para vocês aqui em outros vídeos. Quem não viu ainda, vou deixar o link aqui dos principais erros que eu cometi. Essa questão de você não olhar o mercado, você não olhar como é que está a economia, se ela está aquecida, se ela está caindo. Nesse momento agora, por exemplo, é um momento não muito favorável para você pedir demissão e ir para outro lugar, porque é um momento de incerteza, um momento de pandemia. Então, isso são fatores que vão impactar na hora de você se recolocar profissionalmente. E outra coisa, você tem que olhar também o seu setor, porque às vezes, por exemplo, tem setores que estão em crise, estão caindo, mas também tem setores que estão se sobressaindo. Então, qual é o mercado que você está, né? Onde é que você vai se colocar? Para onde você vai tentar se recolocar? Tudo isso você tem que avaliar. Outro ponto seria se você tem reserva de emergência. Por quê? Já falei também aqui sobre isso. Quando você tem uma reserva de emergência, ou seja, quando você já tem uma quantia guardada, isso vai te assegurar que você não vai passar por necessidade. Então, isso vai te dar mais segurança. Se você tem uma reserva de emergência, fica muito mais fácil. Isso vai te dar muito mais liberdade para você tomar a sua decisão. Esses 5 pontos, gente, são 5 pontos primordiais que você precisa avaliar. Recapitulando. Entender os porquês, certo? É uma coisa bem importante, gente. Toda empresa vai ter seus problemas, suas dificuldades. Geralmente, em toda empresa tem uma pessoa que é mais assim, que você não consegue lidar bem, que você não consegue ter um bom relacionamento. Então, assim, se você tá saindo de uma empresa para ir para outra achando que vai ser mil maravilhas, não adianta. É a mesma coisa do casamento. Você vai estar sempre lidando com pessoas, e pessoas, elas são imperfeitas. Então, sempre vai existir o desafio no relacionamento. Se você sair só querendo se livrar disso, pode ser que você pegue um problema maior ainda, né? Às vezes você já tá com um problema que você já sabe como contornar, você já conhece, já sabe quais são os pontos que você pode ir mais ou menos, então é mais fácil. Então, não se iluda achando que você vai simplesmente mudar de empresa e isso vai resolver tudo. Porque às vezes até o problema é a gente.
eu fui muito imatura em relação a essa parte de relacionamento, né? Quando eu olho hoje para trás, eu vejo que eu poderia ter contornado, poderia ter ignorado algumas coisas, poderia ter enfrentado outras, tipo de ter uma conversa aberta, de dizer, olha, eu acho que isso funciona melhor assim e isso funcionaria melhor assado, o que que você acha? Porque às vezes é só uma conversa, gente. Às vezes é só uma conversa e vai resolver. Então, entenda os porquês, avalie os benefícios que a empresa te dá, dentro desses benefícios, né? Salário, remuneração, benefício de alimentação, transporte, o clima da organização, as possibilidades de você se destacar, de você crescer dentro da empresa, a questão do deslocamento, o network que você pode fazer lá, se essa empresa te dá acesso a outras empresas. Analise o seu currículo, veja como é que tá, como é que eu estou hoje para me recolocar. Analise o mercado também e tenha uma reserva de emergência. Então, assim, minha dica para você, não toma nenhuma atitude sem você pesar esses pontos. Porque você pode estar tomando uma decisão que vai te prejudicar, que não vai ser favorável para você. A gente tem que trabalhar mais racionalmente, né, mais friamente, entendendo que se você quer realmente uma mudança, agora eu vou entrar num ponto que se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo. Se você quer ter uma mudança real, então mudar de empresa não vai resolver, não vai. Se você quer mudar de verdade aquele teu quadro, né? De repente, se o que te incomoda é ter que cumprir horário, se o que te incomoda é ter que ficar depois do expediente, se o que te incomoda é você querer fazer uma viagem de uma semana e você só tem o fim de semana, você sai no sábado à tarde e na segunda de manhã você já tem que estar na empresa, se são esse tipo de coisas que te incomodam, então você não tem que mudar de empresa, você tem que mudar de quadrante. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Você tem que mudar do quadrante de empregado para o quadrante de dono de negócio. Que isso é possível. Basta você querer e se organizar para isso. Então, não vai nessa ilusão de que eu vou para outra empresa, vai ser mil maravilhas. Não vai ser, né? Então, entende se realmente vale a pena. Aí, assim, entendi que realmente é isso que eu quero. Realmente não vale a pena continuar. Aí eu vou me organizar para isso, certo? Eu vou gravar um outro vídeo pra gente falar nesse pós, né? Levantar alguns pontos que você pode levar em consideração para isso ser uma coisa menos dolorosa, mas um dos pontos principais é a reserva de emergência. Quando você tem uma reserva de emergência, você fica tranquilo e a tendência é que dê tudo certo. E aí eu quero deixar um questionamento para você. Tem muita gente, e eu fiz muito isso, né? Eu fiz muito isso. Eu esperei muito tempo, porque primeiro que eu não tinha reserva de emergência, e segundo ponto, que é um ponto que as pessoas se prendem muito, a questão do FGTS. Depois eu posso falar mais detalhadamente sobre isso, mas as pessoas têm a impressão de que se elas pedirem para sair, elas vão perder muita coisa, vão perder muito dinheiro. Aí eu te pergunto, esses 40% de FGTS que você vai perder, valem a tua saúde mental? Valem a tua saúde psicológica, a tua saúde emocional? O que dói mais em você? É esses 40% ou é ter paz, ter tranquilidade? Porque às vezes, gente, realmente são situações atípicas, né? Eu tô falando aqui num geral, mas às vezes realmente são situações de abuso que não tem como a gente aguentar. Então, reflete sobre isso. Hoje eu vejo que a minha saúde mental vale muito mais. E eu tenho certeza que para você também. Mas só quem pode responder isso é você, né? Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado, né? Para você crescer na sua carreira. E até o próximo.